O Evangelho do Dia. Que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina nossa vida. Olá, ouvintes da Rádio Educadora do Maranhão, povo de Deus, devotos, devotas de São José de Ribamar, equipe educadora conosco sempre evangelizando. Saudações carinhosas diretamente do nosso santuário para todos. Vamos ler e explicar o Santo Evangelho. Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualar-te a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e vai para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, neste trecho do Evangelho de São Mateus, Jesus nos fala do reino de Deus. O reino de Deus é como uma vinha, uma plantação a ser trabalhada. O dono da vinha é Deus. É Ele quem contrata trabalhadores e operários para a sua vinha. Aqui o texto do Evangelho diz que ele saiu cedo, contratou trabalhadores. Saiu de novo às 9 horas, às 12, às 15 e às 17. Combinou com os primeiros uma diária, 1 moeda de prata. Aqueles que foram contratados por primeiro tinham garantida a sua diária. Tinham a certeza de que iam levar o necessário para suas casas. Aqueles que continuavam na praça estavam na esperança, sem saber de fato o que lhes aconteceria. Será que alguém os contrataria? Mas o patrão sai de novo, às 9, às 12, às 15 e às 17, e também os contrata. O primeiro ensinamento importante é o nosso trabalho na igreja, a nossa vocação, o chamado que recebemos é dom de Deus. A missão é dom de Deus. A vinha, o povo, o ministério, as igrejas, tudo o que somos e fazemos na igreja
é dom de Deus. A vinha é de Deus, o chamado é de Deus, o povo é de Deus, o trabalho é de Deus. E nós somos incluídos por misericórdia de Deus. É Ele quem nos garante o sustento, a diária, o chamado. Nós somos incluídos por bondade e misericórdia, porque Deus nos ama e quer nos salvar. Ora, mas Deus não chama somente a nós. Ele chama uns na primeira hora do dia, desde crianças, desde o nascer, desde o berço familiar, mas chama outros que se convertem mais tarde, durante a adolescência, durante a vida adulta, já na velhice. Deus sempre chama, e chama quem quer, na hora que é oportuna para Ele. E nós devemos saber acolher, primeiramente, o chamado de Deus. Fomos chamados para a vocação ao ministério ordenado. Fomos chamados para a vida leiga. Fomos chamados para a vida religiosa. Acolher o chamado de Deus na nossa vida. O chamado, a função, a vocação, na hora em que Deus nos dirige a palavra, no momento em que Deus nos fala. É outro ensinamento importante. Um terceiro ensinamento que nós devemos acolher no nosso coração. Deus quer tratar a todos da mesma forma. Quem chegou na primeira hora, quem chegou às 9, às 12, às 15 ou às 17 horas. Deus ama a todos. Para Deus, todos são missionários operários da sua vinha. Deus não nos paga segundo nossos méritos, segundo aquilo que trabalhamos, que fizemos. Não. Deus nos dá os dons, as qualidades, a alimentação, o amor, a acolhida, na medida em que precisamos, na medida em que Ele gosta de nos oferecer, e não segundo os nossos méritos. Os nossos méritos não podem nos salvar. Os nossos méritos não nos garantem a vida eterna. Os nossos méritos não são suficientes para nos libertar de nós mesmos e de nossos pecados. É o patrão quem garante. E garante para todos na medida do seu amor e na medida da nossa necessidade e não segundo os nossos méritos. A salvação, a graça, o dom, a bênção, tudo isso é dom de Deus e nós devemos acolher. E devemos também aceitar que Deus chame pessoas na última hora, na adolescência, na vida adulta, na velhice. Esta pastoral, este grupo, esta paróquia, esta diocese, esta igreja católica no mundo inteiro não são propriedades minhas, são de Deus. Elas constituem a vinha de Deus. Eu aqui sou chamado, vocacionado, enviado, acolhido. Devo também acolher os outros trabalhadores, os outros operários, os outros missionários, aqueles que foram convocados por Deus, ou na primeira hora, ou ao meio-dia, ou no fim da jornada. Ter o coração aberto para o chamado de Deus e também para o chamado aos irmãos, para aqueles que Deus nos envia, para que nós trabalhemos em comum, na comunhão, no povo de Deus. Deus é o patrão de nós todos. Deus é o Pai de nós todos. Deus é o Senhor de nós todos, que exerce para com todos a acolhida e a misericórdia. Que nós possamos viver esse evangelho da acolhida, da missão, da atividade missionária, do trabalho no reino, do chamado que Deus nos faz. Que nós possamos vivenciá-lo na igreja, na família, na sociedade. E, sobretudo, que nós tenhamos a convicção de que Deus sempre quer nos incluir, sempre quer nos convocar para a sua vinha. Cabe a nós dizer sim, e que nós digamos sim sempre a Deus, à sua igreja, ao seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimado irmão, devoto, colaborador, evangelizador de São José de Ribamar, estamos preparando o grandioso festejo do Padroeiro do Maranhão. Você é o convidado especial do nosso santo e do nosso santuário. Contamos também com as suas doações, com a sua ajuda, para que o nosso trabalho de evangelização chegue a muitos lares, a muitos corações. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José de Ribamar, rogai por nós.